Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à Cia do Xadrez, respeitável público. Estamos de volta com mais uma belíssima partida aqui do tempo clássico do xadrez, jogada entre Richard Hatch e Peter Romanowski. Como vocês já devem ter visto aí nos vídeos anteriores que eu estava fazendo algumas partidas do Capablanca. Essas partidas estavam no livro do Richard Hatch, Novas Ideias do Xadrez. E hoje eu estou trazendo uma partida do próprio autor do livro, o Richard Hatch, jogando também com um fortíssimo mestre russo, Peter Romanowski, que nos legou aí duas obras importantes que tratam ali do meio de jogo, Chess Middle Games, combinações, e o Chess Middle Games Estratégia, Strategy. Combinations e Strategy. Então, uma partida que chama a atenção, uma partida que foi premiada com o prêmio de beleza no torneio de Moscou, jogada em novembro de 1925. Vamos ver essa partida então. O Hatch está aqui de brancas e ele sai aqui com o lance cavalo para F3. A partida segue com cavalo para F6, vem o lance C4 e aqui o lance C5. Estamos numa inglesa que segue aqui com G3 e o lance E6. Bispo para G2, naturalmente, uma vez que G3 foi jogado, para poder fianquetar o bispo e fazer essa pressão ao longo da grande diagonal branca chamada Via Láctea do tabuleiro de xadrez. Bispo G2, então, bispo para E7, desenvolvendo. O Romanowski quer fazer o roque também. Fez o roque aqui, o Richard Hatch, e agora também o roque. Aqui o Richard Hatch, muito característico da escola hipermoderna, sendo ele um dos pais da escola hipermoderna. Se você não sabe o que é a escola hipermoderna de xadrez, bom, resumidamente, é uma escola que veio contrariar ou retificar alguns dos princípios da escola clássica, alguns dos princípios que, por exemplo, Steinitz trouxe com a sua escola moderna. E então as escolas vão sempre melhorando ou retificando, as ideias das escolas anteriores. E o Richard Hatch, nessa escola hipermoderna, tem uma das questões que eles trouxeram nessa escola é justamente a ocupação do centro, não por peões, mas por controle à distância. O que se caracteriza muitas vezes com os fianquetos dos bispos. Os bispos, eles exercem uma pressão nas casas centrais, o bispo em B2 aqui também, exerce umas pressões nas casas centrais à distância, não precisando necessariamente ocupar o centro, como era feito quase que sem pensar nas escolas mais antigas. Tá? Então aqui joga B3 para fianquetar o bispo. A partida segue com cavalo para C6, vem o lance bispo para B2. E aqui o Romanowski vai jogar o lance D5. Não quer deixar o seu peão atrasado lá atrás em D7, então joga D5 para ocupar o centro com peões. C por D5, cavalo por D5, e aqui vem o lance cavalo para C3, desenvolvendo o cavalo e também colocando uma pressão sobre o centro. Vem bispo para F6, o bispo já entra numa boa diagonal, cravando ali o cavalo de C3, e aqui vem então o lance torre para C1. O Richard Hatch está aos poucos colocando suas peças nas melhores casas, joga a torre para C1 para poder dar mais um apoio aqui para o cavalo, que já estava pressionado aqui duas vezes, pelo cavalo de D5, pelo bispo de F6. E uma vez que, se as pretas queiram trocar tudo aqui em C3, então é a torre que vai parar aqui em C3, já botando uma pressão sobre o peão de C5, o que tornaria o jogo bastante agradável aqui para as brancas. É o que acontece aqui, vamos ver, cavalo por C3, bispo por C3, e aqui o Romanowski não quer ceder então essa posição com a torre em C3, joga então E5 para evitar a troca de bispos. Depois de E5, então, vem aqui o lance bispo para B2, espertinho, o Richard Hatch, para poder botar um ataque aqui sobre o peão de C5. Com isso, dama D6 é o lance escolhido por Romanowski para poder defender o seu peão. Agora vem uma manobra de cavalo aqui com
cavalo para E1, para poder então liberar aqui o bispão e começar a exercer uma boa pressão aqui nessa grande diagonal. Vem o lance bispo para F5, D3, cuidando da casa E4, torre de AD8, Romanovski, que não é bobo nem nada, vai centralizando suas peças, colocando a torre numa coluna semi-aberta. Uma ideia bastante natural, né? Uma ideia estratégica bastante natural e importante, que deve ser seguida por todos os bons jogadores. Cavalo para C2 é o lance. Ele quer levar esse cavalo para E3, onde ele terá, além de pressionar o bispo de F5, terá uma boa casa aqui em C4 para poder jogar, né? Então, estamos numa fase aqui do meio de jogo, onde os jogadores começam a procurar melhores casas para suas peças, para poder exercer mais pressão sobre todo o tabuleiro. A partida segue aqui com B6, Romanovski usando o princípio da sobreproteção, colocando mais uma proteção para o seu peão de C5, tirando então a função da dama de ter que defender esse peão. Até porque, já que essa manobra é uma manobra prevista, né? Cavalo E3, C4, a dama estaria atacada, né? Então é melhor livrar a dama aqui dessa função defensiva do peão de C5, para poder liberar ela para um jogo melhor aí depois desse ataque, né? Cavalo para E3, então, bispo para E6, e aqui vem o lance F4. Vem o lance F4, que se, por exemplo, agora F por, então bispo por F6, ameaçando a torre, e fatalmente destruiria aqui a proteção dos peões, né? Dobrando aqui o peão de G7 aqui em F6. Não é algo que um mestre gostaria de ter na sua posição. Então, depois de F4, cavalo para D4, centralizando o seu cavalo, e aqui o Richard Hatch, espertamente ganha um tempo jogando o lance F5, atacando aqui o bispo em E6. Interessante que com esse lance F5, ele ganha a casa E4 para o seu bispo aqui em G2. Não é possível mais o preto avançar o peão para F5, então veja que a estratégia do Richard Hatch é garantir esta casa E4 para suas peças, principalmente para o seu bispo de G2. Vem aqui o lance bispo para E3, ameaçando o cavalo em E3, e aqui vem o lance cavalo C4, batendo ali na dama em D6. Não vai permitir que esse cavalo seja capturado. E aqui interessante, né, que fica esse ataque aqui sobre o ponto C1, e depois de bispo por C4, então tem que tomar aqui de torre por C4, bispo para E3 cheque, rei H1 naturalmente, dama para H6, e aqui este cavalo exerce muita pressão aqui na posição das brancas, por isso o Richard Hatch vai eliminar esse cavalo e vai tratar de entrar numa posição onde temos bispo de cores opostas, e normalmente nessas posições, quando nós temos esse tipo de bispo, né, o bispo de casas brancas para um lado, o bispo de casas pretas aqui para o outro, o bando que tem vantagem normalmente é aquele que possui o seu bispo de maneira mais ativa. Vamos ver como se deu essa posição. Torre por D4, torre por D4, bispo por D4 foi a sequência escolhida. E aqui, vamos lá, bispo está centralizado ali em E4. E a partida continua então aqui com torre para D8. Romanovski quer colocar a sua torre numa melhor casa. Escolheu aqui, naturalmente, a coluna semi-aberta. Depois de torre para D8, vem aqui o lance rei para G2. O Richard Hatch já começa a perceber que a partida pode se encaminhar para um final, então o seu rei já tem que se dirigir para o centro do tabuleiro. B5 foi o lance, tem que mobilizar os peões aqui da ala da dama, é a ideia do Romanovski. E aqui vem o lance dama para C1, interessante,
propõe a troca de damas. E aqui o Romanovski, não sei qual que era a ideia, não sei se era o respeito que ele tinha pelo Richard Hatch, ele resolve então trocar as peças, o que facilitaria teoricamente este final, visto que temos aí, né, como já dito, a presença do bispo de cores opostas. Quem acompanhou aí o match pelo Mundial, várias posições ali entre o Caruana e o Magnus Carlsen, tinha essa posição aqui de bispo de cores opostas e os finais foram naturalmente empate. Mas aqui, bom, aqui a gente não está ainda totalmente no final de bispo de cores opostas, dada a presença das torres. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Torre por C1, vem o lance B4, torre para C4, a torre se coloca ali em C4, para não ter aí a possibilidade de essa coluna C ser bloqueada pelo bispo, jogando aqui o bispo em C3. Então ele já joga a torre aqui para C4, com a ideia de passar essa torre para a ala do rei pela quarta fileira. A partida continua aqui com rei para F8, rei para F3, rei em F3, vai habilitar as brancas a expulsar esse bispo aqui de D4, jogando o lance E3. E aqui, depois de torre para C8, então vem E3. Tem que jogar aqui um bispo C3. E aí fica explicado por que o Romanovski jogou torre C8. Porque estava vindo E3, tinha que ter uma defesa para o seu peão de C5. Então, torre C8, E3, bispo C3. E a partida seguiu aqui, depois de bispo C3, com o lance A4, muito espertamente. São lances precisos aqui do Richard Hatch. Ele joga um A4, dado que esse peão não pode capturar sem abandonar o bispo de C3. Então, ele já elimina qualquer ideia de torre entrando aqui na coluna A via 6. Talvez trazer o rei aqui para defender os dois peões, depois vir com uma manobra do tipo torre B8, torre B6, torre A6 e pressionar aqui o peão que estava em A2. Então ele já joga A4, já elimina esse tipo de ameaça. Rei para E7, vem o lance rei para E7, bispo para D5, e olha só que beleza. Bispo para D5, encontra uma melhor casa aqui, a torre ainda está presa na defesa de C5 e o rei fica agora preso na defesa de F7, o que vai dar tempo do Richard Hatch passar essa torre antes de centralizar o rei no centro do tabuleiro para reinar soberano, de onde ele vai assistir o resto da partida, o resto do passeio de suas tropas contra as tropas do monarca do Romanovski. Bispo para D5, então, torre para C7. Torre para C7, a torre vai dar um apoio ali para o ponto F7, para liberar esse rei. Vem aqui torre H4, vem o lance H6, tem que defender o ponto H7. E agora sim, rei E4, rei centralizado. A partida segue aqui com rei F6, Romanovski vai tentar ativar o seu rei aqui para ter algum contrajogo na ala do rei. Mas aqui, depois de torre para H5, o plano é muito claro. Torre para H5, já que G6 abandona o peão de H6, e com essa torre aqui em H5, as brancas podem jogar G4, H4, G5 e botar uma pressão violenta aqui, não só contra a posição do rei, mas contra o peão de H6, e depois das trocas a torre invade pela coluna H. Esse é o plano do Richard Hatch. E a partida que seguiu então com torre para D7. O Romanovski está se limitando aqui a lances de espera. Na verdade, ele tem uns truquezinhos aqui com esse torre para D7 que a gente vai ver daqui a pouco, né? Depois de torre para D7, vem o lance G4 e aqui vem o lance G6 do Romanovski, que é um lance bem capcioso, porque depois de rei por H6, vem o lance rei para G5, atacando a torre ali em H6. E aqui, depois de rei para H7, o Romanovski pega e joga rei por G4. Rei por G4. E essa tomada, por exemplo, aqui agora,
que talvez vocês possam estar esperando, F por G6, né? Aproveitando que esse peão está pregado, cairia a torre lá, é respondido surpreendentemente com F5 e é checkmate do Romanovski. É checkmate do Romanovski. E é claro que alguém do nível do Richard Hatch com certeza visualizou toda essa sequência e foi um passo além aqui do mestre russo, jogando o belíssimo e brilhante lance que concedeu a ele esse prêmio de brilhantismo, que foi o lance bispo para E6, um lance que exigiu um cálculo profundo, visto que se, por exemplo, nessa posição F por E6 e torre por D7, nós temos de novo G por F5 checkmate. Então, bispo por E6 não tem a ideia de capturar a torre, visto que seguiria mate. Mas depois, então, de F por E6, então temos o lance F por G6, o lance de Hatch, que vai levar a posição para um final onde este peão de A, uma vez que caia o peão de A7, este peão de A, somado com o avanço dos peões de G e de H, vão fatalmente vencer a partida. Vamos ver como que isso se deu. Mais alguns lances. A partida rolou aqui com torre D8, torre por A7, obviamente que torre por H7, G por H7, e ninguém para a promoção desse peão. Então, por isso, torre para D8, torre por A7, rei para G5, vai atrás do peão, vem G7, rei para H6, peão está defendido e agora vem o A5. Esse bispão morreu aqui em C3, interessante, e o rei está aqui, calminho, tranquilo, assistindo o que se passa aqui na ala do rei, o que se passa na ala da dama, só mandando as mensagens por telefone, né? Avança o peão de A, avança o peão de H, e daqui a pouco a gente vai ver a bandeira branca sendo levantada do outro lado, né? A partida seguiu então aqui com rei para H7 para evitar ali o avanço do peão para G8, e aqui veio o lance A6, torre D6 para poder, visto que as brancas só faltavam jogar aqui torre B7 e A7, e um abraço, né? A ideia era jogar torre B7 A7 seguido de torre B8, e caso a torre já estivesse aqui em A8, ficaria a ameaça de tomar uma torre aqui ou de promover aqui em G8. Essa é a ideia simples aqui do Richard Hatch, simples, porém muito brilhante. Então veio o A6, torre D6 para evitar que a torre saia daqui da coluna A, né, sem que abandone aqui o peão de A6. Aqui simples vem o lance H4, esse peão vai apoiar ali, visto que agora o rei ficou na defesa da promoção aqui em G8, o peão pode então avançar até H6 sem o perigo de ser tomado, aqui em H6, e por fim, torre A8 será uma ameaça imparável. Veio mais alguns lances aqui, bispo para E1, H5, bispo H4 e H6, e não há quem possa parar a ameaça torre A8. E se, por exemplo, torre D8, então o simples torre B7, se rei por H6 agora, rei por H6, então vem A7 ameaçando aqui jogar torre B8. E se torre para A8, então torre B8, como eu tinha falado anteriormente, é fatal. Ameaça promover aqui em G8. Se toma, promove em B8, e se toma A7, fatalmente dama, e o jogo finaliza de maneira muito simples. Parabéns, palmas, né, do mestre lá da culinária, palmas do Jacan para o Richard Hatch aqui, ó. Muito boa partida, selo de top game para o Richard Hatch, prêmio de brilhantismo
no torneio de Moscou 1925. Se vocês gostaram deste vídeo, coloque o curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você conhece um amigo que não é inscrito no canal, recomende o nosso canal para ele se inscrever também. E não esqueçam de colocar o sininho de notificações ativado para que vocês recebam as notícias de novos vídeos. Não deixe de ver os links aí da descrição, os links de apoio e também o link para o meu canal secundário, a Chess Company, ok? Bom, vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço e até a próxima!